Era uma tarde chuvosa quando me deparei pela primeira vez com a imagem de Jeff the Killer. Eu me lembro do seu rosto pálido, os olhos arregalados e o sorriso sinistro que causava medo. Na época era uma creepypasta assustadora, hoje em dia meio ultrapassada, de um tal chamado Jeff que perseguia suas vítimas à noite, cuja última coisa que você veria seria o seu rosto bem na sua frente ao abrir os olhos. Mas eu acho que a parte mais perturbadora disso tudo não é a história em si, até meio cafona, mas sim os mistérios em volta dessa imagem. De onde ela veio? Quem foi o autor original desta postagem? E o mais importante, quem é a pessoa por trás desse rosto pós-editado? Eu comecei a minha jornada online mergulhando nos fóruns mais antigos da internet e encontrei diversas teorias, mas a primeira pista concreta surgiu em um post datado de 2008 no 4chan, um conhecido fórum na internet. A postagem continha a imagem de Jeff the Killer junto com a mensagem: "Vá dormir". Não haviam dúvidas que isso era uma manipulação digital e que o rosto foi pós-editado em algum programa de edição. Mas, enquanto eu seguia as pistas, encontrei várias menções a uma jovem chamada Katie Robson. Algumas teorias sugeriam que a imagem de Jeff the Killer era uma distorção de uma fotografia dela, tirada antes da mesma. Pesquisei a fundo essa história, mas não encontrei evidências concretas que ligassem Katie à imagem. Parecia mais uma camada de mitologia em torno do personagem. No mesmo ano, em 2008, um usuário acabou postando a mesma foto em um fórum do Newgrounds, afirmando que o Jeff the Killer era ele mesmo. As pessoas estavam assustadas com a imagem, e este cara foi responsável pela postagem mais antiga até então relacionada ao Jeff the Killer no YouTube, e se intitulava como o criador da imagem. Seu nome aqui era Caesar. Ele foi entrevistado por um grande youtuber da época que o fez algumas perguntas. Uma delas era de Jeff: "De onde você conseguiu a foto?" Ele então respondeu: "A foto foi feita com uma máscara de látex brava e alguns grandes olhos de plástico com uma substância de borracha vermelha que simulava o piscar dos olhos. Havia também um anel preto ao redor dos olhos que cobria a pálpebra vermelha exposta. Depois de a ter feito, 2 ou 3 fotos eram tiradas e o resto é história." Bom, será mesmo? Porque para mim isso não parecia uma máscara. Bom, essa versão ficou conhecida como a verdadeira origem da imagem por muito tempo. Mas o que na verdade aconteceu foi que Caesar caiu em uma grande gama de contradições, quando a mesma imagem foi encontrada em postagens muito mais antigas do que a dele. Então, ele era uma fraude, pois tudo isso aconteceu em 2008. Foi então que esse estranho vídeo foi descoberto. O mais interessante é a sua data de postagem, 2 de agosto de 2007. Uma postagem japonesa mais antiga do que a de Caesar, o que indicava que a origem dessa estranha imagem não fosse nem mesmo dos Estados Unidos, mas sim do Japão. Mas, acreditem, ela foi encontrada em diversos outros sites tão antigos quanto esse vídeo. Uma das mais conhecidas foi em um site chamado speedguide.net, postada em 2005 com a legenda prettyface.jpg. E era uma versão variada da imagem, que parecia um pouco menos editada do que a conhecida. Seria essa a imagem original? Parece que estamos chegando em algum lugar.
Surpreendentemente, dentro das milhares de variações que estavam sendo encontradas, sites japoneses eram os mais antigos a datarem o upload da imagem. Ela foi postada em Gazo05, Gamushara.net, Blog Live Door, Pia CC e mais sites, juntamente com centenas de reposts no 2channel, principalmente com o objetivo de assustar as pessoas. Mas no meio desse mar de informações e falsas origens, temos, finalmente, a postagem mais antiga do famoso Jeff the Killer. As primeiras aparições conhecidas da imagem anterior começaram com um site de compartilhamento de mídia japonesa chamado Fileman.n1, por um usuário anônimo em 24 de julho de 2005. Por ser muito antigo, às vezes as imagens não carregam. Mas ele foi acompanhado por essa legenda escrita em japonês, traduzindo aproximadamente para "O medo das noites de verão", e a descrição significando uma certa celebridade antes de uma cirurgia plástica. Alguns dos comentários mencionam ver a imagem em outros sites, sugerindo que poderia haver postagens anteriores. A teoria, segundo usuários, é que essa foto nasceu de um print de uma live da web de uma garota japonesa que dizia que ela estava perguntando se era bonita, ou que ela estava pedindo para as pessoas deixarem ela bonita através de algum tipo de montagem. Eventualmente, muitos socorristas participaram da adulteração da imagem, tornando-a progressivamente mais repulsiva. Foi então que ela passou a reclamar dos photoshops à medida que mais eram feitos. Como resultado, a foto final editada ficou tão excêntrica que foi postada em fóruns japoneses com o intuito de assustar as pessoas, mais tarde caindo em fóruns americanos e originando a creepypasta do Jeff. Mas e quanto à imagem original? Ela simplesmente desapareceu? Onde está essa gravação da webcam que não foi encontrada? Infelizmente, essa transmissão é uma lost media, porém alguns usuários do Reddit acabaram por encontrar imagens que remetem muito ao que conhecemos, onde o cenário é praticamente idêntico e que, na verdade, a versão final seria a combinação de duas fotografias, e isso faz muito sentido, sabendo que a origem da imagem é japonesa. Porém, alguns discordam e falam que este cara era o autor original da foto, e segundo ele, ela foi tirada de um programa japonês de um frame em que uma mulher japonesa de meia idade aparecia. Esse programa foi checado, mas infelizmente nada demais foi encontrado. Até hoje, os usuários descartam imagens e selecionam candidatos para quem possivelmente possa ser a pessoa por trás da imagem. Aqui temos Sonoko, Koje, e a mais surpreendente para eles, Mariko Suzaku, a qual possui uma semelhança incrível com o rosto de Jeff the Killer, no formato do rosto, meio oval e principalmente pelo cabelo, e é claro, a cor da camisa. Então, o que eu poderia dizer? Tudo indica que ela seja realmente a pessoa por trás da foto do Jeff the Killer, ainda mais que uma foto de seu namorado em um quarto é muito semelhante com o cenário da imagem original. Até agora, para eles, esse caso não foi encerrado. A comunidade continua pesquisando. No entanto, eu acho que já foi solucionado. Uma mulher de meia idade em um programa japonês, com as mesmas características faciais, as evidências apontam para Mariko Suzaku. E este, para mim, é o fim de um iceberg que existe desde os primórdios da internet. Senhoras e senhores, vocês estão olhando para a pessoa original da imagem do Jeff the Killer. Qual sua opinião sobre isso? Se você assistiu até aqui, significa que você gostou do vídeo. Então deixe seu like para me ajudar e até a próxima investigação.